Olá, professor Marcelo. Está me ouvindo? Não? Olá, me escuta? Agora sim. Ah, que bom, que bom. Muito bem, vamos aproveitar esses minutinhos para a gente se organizar aqui, tá? Sim, claro. Tudo bem com o senhor? Prazer conhecê-la, agora vê-la assim. Não escuto de novo. Tranquilo. E agora? Escuto bem. Ai, que bom. Eu já vou aproveitar e já vou colocar aqui no chat aquelas mensagens que a gente deve colocar. Como o senhor preferir, ou pode deixar mais para o fim, porque os alunos vão entrando e eles não têm acesso ao que foi colocado no Ah, é chat melhor esperar que eles anteriormente. estejam, senão eles não veem. Bem lembrado. É, Bom, eu fiz uma é, divisão. o Zoom tem esse problema, professor. Ai, horrível. Eu vou, Pode falar, desculpa. eu fiz uma divisão do tempo aqui, veja se você concorda também. Espera aí. Que é o seguinte, nós temos bastante tempo para esses três trabalhos, tá? Nós temos, na verdade, 90 minutos, 1h30. Então, alguma coisa na apresentação, que vai tomar ali algo como uns 10 minutos, os trabalhos que têm 8 minutos cada um, deixando mais 10 minutos ainda para que se possa discutir, e mais o comentário que você queira fazer a cada trabalho e que eu possa fazer. Nós estamos falando aqui que daria 20 minutos para cada trabalho, o que daria 1 hora. 1 hora para as apresentações, 15 minutos antes, 15 minutos depois, se usarmos todo esse tempo. O que lhe parece? Perfeito, professor. Perfeito. Eu Lucas, medi, teste. eu... Marcelo, boa tarde, professor Marcelo, boa tarde, professor Lucineide. Olá, Lucas, tudo bem? Olá, Tudo Eva. jóia. Você ia falar, Lucineide? Sim, professor Marcelo, hoje pela manhã eu participei de uma sessão e foram 4 trabalhos. Tá 3 bem. deles preferiram fazer uma apresentação com slides. Para mim, ótimo, não há problema algum. O problema é que demandou mais tempo do que tinha sido organizado. E aí sobrou pouco tempo para discussão. Mas, se o senhor pedir para eles apresentarem e eles e eles fazer uso do tempo que o senhor destinar no começo da apresentação, não tem problema algum. Um deles demorou quase 20 minutos só apresentando. Não, aí não dá. Mas a gente Ah, tem tempo suficiente. Se eles forem usar algo como 15 minutos para o vídeo e mais o slide, se quiserem complementar, beleza, eu acho que dá dentro do razoável ali, e a gente tem tempo. Mais do que isso, daí não, tá? Outra perfeito. coisa que eu ia lhe perguntar, eu só não sei aqui exatamente, bom, o Lucas está aqui e pode também ajudar. A Lucineide e o Lucas é colega já de muito trabalho, muito tempo juntos aqui no grupo de pesquisa, não sei se você já o conhecia. Não, não conheço. Na Porque, na verdade, eu verdade, lembro, eu lembro de você, eu lembro de você, Lucineide, de um outro CNA, talvez do ano passado, eu lembro do seu nome. Mas acho que sim, assim, não tivemos contato, não trabalhamos juntos ainda, né? isso, nós não tivemos contato, Lucas, mas é porque eu É já um prazer. participo de vários SEMEADs, mas é porque eu sou contadora. Eu geralmente fico na área de finanças. Entendi, E claro. o ano passado e este, eu preferi ficar em artigos aplicados por causa da Andrea. Tá ótimo. Entendi. O professor já tem os vídeos aqui, tá? Já Tá estão bem. organizados. O senhor determina a sequência. Se o senhor quiser conversar, né, com os apresentadores sobre a escolha de passar vídeo ou não, Pode deixar. ele fazendo essa opção, eu libero por aqui os vídeos. Não a liberação de vídeo não é feita pelos alunos, e sim por nós aqui. E aí, se eles quiserem apresentar slides, a gente libera o compartilha para que eles possam, né? Isso mesmo. Mas eu acho que a sala já está aberta, né, para compartilhar. Acho que eles conseguem compartilhar. Boa tarde, professor Fábio Lotti, tudo bem? Professor Prazer em Fábio, revê-lo.
Bom vê-los, Lucineide, professor Marcelo, professor Lucas, professora Eva, a professora Lucineide também, né? Que Sim. você está Isso. encerrando já. Isso, a gente está nessa luta, nessa batalha da área de educação há tanto tempo que a gente se mistura entre aluno, professor, é mestrando, é doutorando, é tudo junto, né, professor? Então, eu chamo todo mundo de professor também. Eu também. Sempre estamos aprendendo. Muito frio aí, professor Fábio. Hoje, Começando? essa semana começou. Eu Começou? tinha, acho que foi segunda ou terça, eu saí de Malha, né? Fui para a universidade, né? E aí eu me senti um ET, né? Porque estava todo mundo suando de regata. Eu falei, alguma coisa está errada, né? Porque o meu quarto tá, eu mudei, eu tô sem janela, né, para a rua, né? E Sra. Andréa, e aí hoje não, aliás, ontem, antes de ontem caiu um frio, começou a tá frio, já está bem frio. Já viu neve ou ainda não? Que é só em janeiro, em dezembro, janeiro, né? É. Mas chega aos -4. Vocês estão com uma presença ilustre aí, é? Vocês estão aí presenteados por uma presença ilustre. Lu, Marcelo, tá tudo em ordem por aí? Bem, professora. Tudo bem? Bom vê-la, tá vendo? Os nossos moderadores estão na sessão, professora. Eu Ô, consegui professor ver Fábio, todos aí. é, eu tô com uma sala. O senhor vai moderar essa sessão ou vai participar daqui? Eu tô com uma Eu sala sou que participante, mas participante, tá? você quer me transportar para algum lugar? É que tem uma sala que a moderadora não conseguiu entrar, o debatedor tá lá desesperado. Ele, eu não queria fazer sem o moderador. Você Aí manda. eu vejo um anjo aqui. Você só fala com o moderador, professor Marcelo, se ele permite aí. Por favor, o que for melhor para o evento. Eu coloquei aqui esse foi o link que eu copiei de lá. Eu falei para ele que eu ia tentar ajudar, mas essa sala aqui, o moderador não conseguiu entrar, professor Fábio. Se o senhor quiser socorrer, Você ganhar sabe o asas e tema? Do voar, que se trata? É gestão de pessoas? Não vai? É o que se trata? peraí Aí que eu eu não já vou lhe falo. ajudar, eu vou atrapalhar, né? É, é, Heloísa, é administração pública, professor. Jesus, faz tempo, hein? Então, fique aí, eu vou Não, tentar mas se ajudar você lá. quiser, eu vou. É você que manda, André. Eu estou É, aqui Eu à não sei o que disposição. aconteceu, porque a professora que ia moderar falou que não está conseguindo entrar, mas está todo mundo entrando, está tranquilo. Aí eu falei, calma aí que eu vou passear por aí, quem sabe tem algum anjo por aí. Eu vejo o senhor aqui assim, disponível, né? Anjo está longe, mas tudo bem. Alguns minutos atrás eu não estava conseguindo, talvez ela consiga, porque nas primeiras tentativas não estava. Não estava, Aí eu Marcelo? fiz um atalho, eu entrei pela programação e É, acessei por lá. Mas depois agora eu tentei, deu certo, tranquilo. Bom, se quiser, eu, eu vou, Andréia. Você manda. tá. Quer que eu entro lá? Quiser me ajudar lá, mas se Então vai tá feito. apresentar e Tá feito. participar aí, fica aí, você que Não, sabe aí. não, acho que aqui eu estava cumprindo o que eu combinei com você. Tá? Eu estou em todas as sessões que eu estou na responsabilidade de liderança. Eu vou lá então, tá bom? Me ajuda lá então, vai, por favor. Falou, caríssimo. Marcelo, um abraço. Um Lucas, abraço, professor. Obrigado, Gustavo, professor. todos, um Gente, boa abraço. sessão aí, boa apresentação. Lucas, valeu, obrigado, Lucas Teste. Feliz de ver você aí, viu? Muito obrigado por tudo, viu? Obrigada, professora. Qualquer coisa, eu já volto aqui, eu só estou olhando as sessões e eu já volto para cá, tá? Ótimo. Tem que sair dessa, né? Sair dessa É. e abrir aquele lá. Tchau. Gustavo, tudo bem? Olá, tudo bem, professor? Tudo bem? Já vi, então, já temos aqui um responsável por um dos trabalhos, que é a Universidade Empreendedora, a professora Eva, professor Gustavo também, né? Professora Eva, de Exploration, Ambidestria, e acho que nós não temos alguém ainda do trabalho de gestão da qualidade para melhoria contínua. Vamos dar uns minutinhos só e já começamos.
Professor Marcelo, Oi? o senhor prefere deixar o debate para o final? Ou Não, prefere prefiro falar? fazer a cada bloco a gente poder debater. Como a gente Só- tem tempo, dá para a gente focar e ainda fazer algum fechamento no final, professora. Acho que dá. Mas, ó, Eu participei, Marcelo, professor Marcelo, professora Lucineide, eu participei de umas 4 sessões até agora, entre ontem e hoje. Nós fizemos essas discussões após cada uma das apresentações, e em uma delas só a gente teve mais uns 5 minutinhos para fazer a discussão no final. Como o evento sugere 22 minutos para fazer o debate no final, se a gente for optar por fazer essa estratégia de fazer discussões ao final de cada apresentação, eu imagino que vai sobrar pouco tempo no final para discutir. Mas, com certeza, eu concordo com o Marcelo, é bem mais proveitoso fazer essa discussão após as apresentações. nós estamos com o Lucas, e muito aberto, fazemos juntos aqui, tá? Toda sugestão é bem-vinda. Nós estamos com 90 minutos para nossa sessão, e são 3 trabalhos. Então, acho que vai dar bem tranquilo. Então vai estar bem razoável. Bem razoável. Vai. Bem, acho que podemos começar. Professor Fábio, por favor, qualquer coisa nos guie aí. E nós vamos fazer... Só comentar que eu não vou precisar ficar na outra sessão, que a moderadora conseguiu entrar, então é um prazer estar aqui. E, Excelente. por favor, você está comandando, a gente está aqui, todo espectador aí, mas felicidade pelos trabalhos que li. Obrigado. Muito bem. Então, nós vamos primeiro agradecer a presença de todos. Eva, prazer conhecê-la, professora Eva, seja bem-vinda. Gustavo já está conosco, Matheus também, todos os professores já estão aqui. E vamos então, só para que nós nos organizemos para essa sessão, nós vamos fazer 3 blocos de apresentação, com a apresentação do vídeo de 8 minutos, e se algum dos autores quiser complementar esse vídeo com alguma apresentação em PowerPoint, desde que seja breve, nós estamos falando breve mesmo, 5, 6, 7 minutos ali, não mais do que os 8 que já tem para o vídeo. Mas se quiser enriquecer com a apresentação, esteja pronto para isso, que não há problema, tá? Em seguida, nós fazemos as discussões sobre a condução da professora Lucineide, nossa debatedora, e bem-vindo, Andrei. E aí, fechado este bloco, mais ou menos ali algo como 5 a 10 minutos para debater, vai dar tempo, vai dar suficiente, e aí vamos para a apresentação seguinte. Como todos os autores estão representados, a gente vai seguir a ordem que estava prevista, começando aqui com o trabalho de Exploitation, Exploration, Ambidestria, em seguida, Gestão da Qualidade, e, por último, mas não menos importante, o trabalho da Universidade Empreendedora. Antes de começar, eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento pela oportunidade de estar conduzindo essa sessão junto com a professora Lucineide. Então, agradecimento ao professor Fábio Lotti, nosso grande orientador, mentor, mestre, todos os adjetivos no grupo de pesquisa de gestão de riscos, e aqui como responsável também pela área de empreendedorismo, tecnologia e inovação em artigos aplicados. Então, ao professor Fábio, e estendo também a professora, para registrar, a professora Adriana Fumi Schmick e professor Miguel Pina Cunha. Então, fica registrado o meu agradecimento, minha honra e satisfação de estar aqui. Vamos, então, iniciar nossos trabalhos. Você quer fazer algum comentário, professora Lucineide? Não, professor, só dar boa tarde a todos são bem-vindos, fiquem à vontade para participar da sessão, a sessão é nossa, e o senhor já fez todas as apresentações devidas. Sejam todos bem-vindos, pessoal. Ok, começamos então com Exploitation, Exploration e Ambidestria no processo de transformação digital na gestão de saúde pública municipal.
A palavra é sua, professora Eva, fique à vontade, estamos ansiosos para conhecer desse trabalho. Boa tarde a todos. Vai ser executado o vídeo, então, né, professor? Porque nele já tem a apresentação. Como você preferir, só o vídeo, então. Pode ser pelo vídeo, sim, por favor. Perfeito, professora. Acabei me antecipando aqui, porque alguns preferem fazer outra apresentação, mas o vídeo está pronto aqui, só um minutinho. Exploration e ambidestria no processo de transformação digital da gestão de saúde municipal. Os autores são Eva Alexandre Coutinho e Daniel Jardim Martins, ambos da Universidade de Quebec. Nas organizações, observamos com frequência... Professora Lucineide, o volume está baixo, pelo menos eu não consigo escutar. Alguém conseguiu? Está bem baixinho aqui também. Você chegou a compartilhar com o som do computador, professor? Sim, com o som do computador, de manhã nós tivemos esse problema também, ficou bem Veja com baixinho. calma. Eu havia escutado o vídeo antes, o som estava bom, mas agora aqui está baixo. E é o volume máximo. Vou tentar novamente, vamos lá. Só para confirmar, quando a professora vai compartilhar a tela, a professora está indo naquele botão de compartilhar o som do computador também? Sim, share sound. E agora? Nas organizações, observamos com frequência a competição pelos Agora recursos sim. existentes, o que estimula a busca por estratégias que possam auxiliar na tarefa de alocar de maneira assertiva esses recursos organizacionais. É nesse momento que os processos decisórios de exploitation, exploration e ambidestria podem vir a ser uma estratégia para auxiliar nesse processo. Então, o foco desta pesquisa concentra-se em identificar as melhores alternativas para a adoção das perspectivas decisórias de exploitation, exploration e ambidestria no processo de transformação digital, com ênfase para a implantação de sistemas de prontuários eletrônicos de pacientes na Prefeitura Municipal de Contagem. Exploitation está relacionado ao aproveitamento, à apropriação, à extração do conhecimento organizacional interno. Refere-se à exploração dos recursos tecnológicos já existentes na organização e à melhoria incremental de produtos. Já Exploration deriva da prospecção do conhecimento no ambiente externo da organização. Diz respeito à busca por novos conhecimentos, ao lançamento de novos produtos e serviços, às inovações radicais e à aquisição de recursos tecnológicos na ambiência externa das instituições. Já a ambidestria organizacional retrata o equilíbrio na utilização das perspectivas de exploitation e exploration. A transformação digital. A essência da transformação digital é permitir que a sociedade e as empresas façam algo novo, diferente e melhor, aproveitando o poder das tecnologias digitais. Apesar de todos os benefícios que a transformação digital pode trazer para a organização e para toda a sociedade, é um processo que demanda atenção, pois são comuns os desafios para sua implantação. São encontradas muitas dificuldades relacionadas à concepção, limites e modo de utilização das tecnologias da informação, problemas relacionados à aquisição de financiamentos, acesso à tecnologia e ao capital humano e até falhas na própria implementação dos processos digitais. O ambiente público pode potencializar essas dificuldades, já que, em comparação ao setor privado, observa-se menor agilidade quanto aos processos de transformação digital. E o município de Contagem, caso deste estudo, encontrou dificuldades no processo de transformação digital
na área da saúde, que foi a área estudada, com a implantação de sistemas de prontuário eletrônico de pacientes. Agora vamos falar do método utilizado. Quanto à natureza, o estudo se enquadra como descritivo. A abordagem metodológica compõe-se de uma triangulação qualitativa e quantitativa. E os procedimentos utilizados para esta pesquisa são o estudo de caso na Secretaria de Saúde do município de Contagem, em Minas Gerais, e a aplicação do método de análise hierárquica, AHP. O propósito do método AHP é facilitar a junção de representações qualitativas e subjetivas dentro de fatores quantitativos, para melhorar e facilitar o processo de tomada de decisão. Solucionar um problema de tomada de decisão utilizando o método AHP consiste em definir um objetivo que descreva o problema globalmente, listar alternativas possíveis e indicar os critérios que serão utilizados para avaliá-las, com vistas a resolver o problema. Após a análise documental, participação em reuniões e entrevistas iniciais, foi possível mapear as etapas mais importantes do processo de transformação digital com a implantação de sistema de prontuário eletrônico do paciente no município de Contagem, que foram definições do projeto, onde é necessário definir os prazos a serem cumpridos, definir o escopo do projeto, envolver diretamente a alta gestão, definir a comissão para a condução do projeto, delimitar verbas financeiras. A fase de prontidão tecnológica, onde é necessário disponibilizar computadores, impressoras, insumos, estabelecer a infraestrutura de rede necessária, assegurar o acesso à internet integrado de todos os setores. A fase de requisitos do sistema, onde é necessário elaborar o termo de referência para todos os requisitos funcionais do sistema e realizar todo o processo de licitação para a escolha e aquisição do sistema. A fase de capacitação dos profissionais. Nesta fase, é necessário definir os processos de treinamento, apresentar o sistema a ser implantado e o cronograma de trabalho. A fase de implantação do sistema. Nesta fase, é importante garantir a interoperabilidade entre o novo sistema com todos os demais sistemas legados da instituição, ou migrar os dados já existentes em diversas bases de dados. É necessário parametrizar os processos do sistema, testar e corrigir as deficiências encontradas. O modelo teórico empírico foi criado baseado no método AHP, onde o objetivo foi a implantação do sistema de prontuário eletrônico do paciente. Os critérios de análise foram as fases identificadas no processo de transformação digital, e as alternativas foram as perspectivas de exploitation, exploration e ambidestria. Com base nesse modelo, foi criado um questionário com comparações paritárias, conforme o método do AHP, e enviado a especialistas em tecnologia e saúde pública. Os especialistas classificaram a ordem de importância dos critérios, que representam as fases do processo de transformação digital, seguindo a seguinte ordem. Primeiro, definições do projeto. Segundo, requisitos do sistema. Terceiro, prontidão tecnológica. Quarto, capacitação dos profissionais. E quinto, implantação do sistema. Os resultados demonstram superioridade do critério definições do projeto, se comparado aos demais. A justificativa se deve ao fato de ser nessa fase que realizam todas as definições do projeto, ou seja, é o momento de fazer a ligação entre o que é desejável e o que é possível de ser executado. Erros nessa fase podem ter consequências negativas em todo o projeto e tornar mais difíceis as correções e intervenções. Como é possível observar, em todas as fases do processo, a ambidestria foi escolhida a melhor alternativa. E através das médias realizadas, considerando o peso de cada critério, a decisão pela ambidestria obteve o índice de 67,436% e foi a preferência absoluta dos especialistas,
para o processo de transformação digital com a implantação de prontuário eletrônico do paciente. Os resultados mostraram que a ambidestria, ou seja, o equilíbrio entre explorar simultaneamente o conhecimento, os recursos e as competências existentes, sem abandonar a busca por novos conhecimentos, recursos e competências, é o modelo decisório ideal em projetos de transformação digital. Muito obrigada. Muito bem apresentado. Passamos agora, então, para a discussão deste trabalho. Nós temos 10 minutos para a discussão. Palavra aberta. Alguém quer comentar antes? Posso fazer uma pergunta para a professora Eva, só para compreender uma parte do trabalho? Ou alguém quer comentar, fazer algum comentário antes? Fique à vontade, por favor. Então, vamos lá. Professora Eva, muito interessante o seu trabalho, parabéns pela sua pesquisa, pela ideia principal, pela explanação, pela forma como foi apresentado. A gente está tão acostumado a participar de eventos, e quando tem gravação a gente sai atropelando, né? Falando, e você, toda calma, como uma boa mineira, explanou de uma forma excelente. O seu trabalho não deixa muitas dúvidas, não é mesmo? Porque ele foi realmente bem formado, bem formatado, tem uma sequência bem interessante da lógica. Então, o que a gente pode observar é que, de acordo com as 5 fases que você apresentou no seu trabalho, definição de projetos, né, a parte tecnológica, requisitos do sistema, capacitação do profissional e também de implantação, você elaborou algumas perguntas e consultou especialistas. Então, o que eu queria perguntar para você, para a gente começar essa discussão, se em algum momento, como você detalhou bem os passos necessários, se em algum momento ou em trabalhos anteriores, inclusive, se houve a parte prática, efetiva, de aplicação de toda essa teoria e dessas perguntas e respostas que os especialistas comentaram. O seu resultado apresentou a ambidestria como a opção mais aceitável de preferência dos especialistas, né? Eles abordaram bem que é muito importante essa definição de projeto, ter essa prontidão tecnológica, mas isso em algum momento foi aplicado na prática, seja em contagem ou em algum outro ambiente, ou ele ficou nessa questão teórica? Boa tarde, Lucineide, boa tarde a todos, obrigada pelos elogios. Nós não chegamos a colocar em prática, na verdade, como funcionou. Esse artigo fez parte da minha dissertação de mestrado. Eu sou funcionária da Secretaria de Saúde de Contagem e nós passamos por muitas dificuldades no processo de implantação do sistema de prontuário eletrônico no município. Nós tivemos 2 implantações frustradas por erros em todo o processo de transformação digital como um todo. Como o processo de transformação digital é muito amplo, nós resolvemos focar na parte da implantação do sistema para dar tempo de fazer, né, de focar mesmo. E nós fomos tentando ver. Primeiro, houve uma pesquisa com os funcionários da própria secretaria, para tentar identificar aonde essas fases e onde tiveram os problemas. Depois de identificadas, nós consultamos os especialistas para tentar entender, através das perspectivas, né, de exploitation, exploration e ambidestria, que ou a gente aproveita o conhecimento que tem na organização, os recursos internos que já tem, ou vamos ao mercado para buscar novos conhecimentos ou novas tecnologias, ou um mesclado dessas 2 decisões. E os especialistas, e nós buscamos pessoas de várias áreas, aí não focamos só em funcionários da secretaria, né? Nós buscamos, inclusive, pessoas que trabalham com implantação de sistemas, empresas que prestam serviços, outros órgãos, para que eles nos sinalizassem qual seria as melhores indicações. Então, os resultados não foram aplicados, apenas as indicações desses especialistas em tecnologia e em saúde pública sobre quais seriam as melhores opções de decisões.
Perfeito, professora Eva. Obrigada. Acho que o professor Fábio quer comentar. Poxa, boa tarde a todos novamente, né? Boa tarde. Parabéns, né? Acho que a professora Eva, não sei se o outro autor está presente, mas parabéns. E eu fiquei com uma vontade, né, de fazer a pesquisa, né? Já que você falou do caso, né? Esse que é bom quando lê um artigo que está bem escrito, né? E bem, como acho que a professora Lucineide colocou, a apresentação é grande parte, né? Acho que dessa vantagem competitiva do seu artigo. Mas eu fiquei pensando, na medida de que você vivenciou, acho que pelo que eu entendi, essa transformação digital, né, e na área pública, que é tão caro, um estudo de caso, né, na verdade, quase uma pesquisação, né, pelo visto, se você aí vivenciou, e poder trazer para nós, né, dadas as barreiras, quais foram as estratégias que fizeram superá-las, se foi mais a questão da ambidestria, se foi a questão do exploration, acho que isso poderia ser algo, o relato, né? Até porque, na medida que vocês colocam, né, que no resultado, né, que a ambidestria seria a melhor forma de condução, né? Quem sabe, sim, por conta de ter uma pesquisa com especialistas, né, daria para generalizar, mas em alguma medida, né? Agora, acho importante essa profundidade do estudo de caso, que acho que é uma riqueza que você poderia trazer, quiçá num outro artigo, ou um artigo mais robusto, né, feito entre a pesquisa, você poderia até fazer um artigo robusto anexando um caso e aí buscar publicações e tudo mais que você já deve estar fazendo, né? Mas era isso. Eu acho que é legal se a gente pudesse entrar a miúde em cada uma dessas barreiras vivenciadas por vocês, né? Era esse o meu comentário. Mas parabéns novamente. Obrigada, professor Fábio. Exatamente, acho que tem muita coisa que pode ser mais esmiuçada, mais especificada, sim, até porque é uma área abrangente mesmo e tem vários detalhes, só que num artigo é pouco tempo e, né, para a gente falar sobre tudo, então a gente escolhe algumas coisas, mas com certeza dá para desenvolver vários outros estudos a esse respeito. Nós ainda temos 4 minutos, dá tempo de mais uma pergunta. Eu gostaria de perguntar sobre a metodologia, professora Eva. Uma metodologia quali e quanti é sempre uma abordagem interessante. Gostaria de um comentário seu sobre essa opção. Marcelo, foi muito interessante mesmo essa proposta. Ela foi, inclusive, indicada pelo meu orientador. A princípio, a gente ia fazer só uma pesquisa qualitativa, e ele me apresentou o método HP, que ele pega essas questões qualitativas e faz uma forma de deixá-la quantitativa. Então, a gente faz comparações paritárias entre as alternativas, e aí dizendo o quanto uma é mais importante que a outra. Então, a gente tem ali medições, né, que vão de 1 a 9, e aí, quando eu digo um é 7 vezes mais, tem um peso maior, 7 vezes maior que o outro, eu quantifico isso. Então, a gente conseguiu colocar em porcentagens as questões qualitativas dos especialistas e eu acredito que foi muito interessante fazer esse processo. Só para complementar, ainda tem 2 minutinhos. A parte quali explicou a profundidade do achado quanti? Sim, sim, porque todas as respostas meio que corroboram com os resultados que aconteceram. Por exemplo, quando a gente chega na parte de requisitos dos sistemas, né, que é uma parte que o conhecimento interno da instituição, ele é muito interessante. Então, nessa parte, a ambidestria foi a campeã, mas com uma vantagem de você aproveitar os recursos internos das pessoas, porque, né, para levantar os requisitos de sistemas, eu preciso saber o que a instituição precisa. Então, todos os resultados corroboram com a parte qualitativa também. Isso foi muito importante. Foram 9 especialistas, é isso? Isso. Esse O foi método o HP, conjunto.
Ele não precisa de ter muitos especialistas mesmo, né? Pode ser poucos. Então, a gente escolheu 9 pessoas que tivessem realmente esse conhecimento na área de saúde, né, e de tecnologia para poder validar. Eu até aí eu tenho aí uma dúvida se assim mesmo assim pode se chamar quant por ter obviamente uma matemática, né, uma quantificação, porque muitas vezes remete à quantidade, entendeu? A ter uma, vamos dizer, uma pesquisa extensiva, vamos colocar assim, né? Óbvio que teve cálculo, né? E teve matemática envolvida, né? Porque, assim, é importante entender isso, porque muitas vezes, assim, quando você tem um número reduzido, saber que 80% acha que é importante, óbvio que é importante, né? Mas não tem uma possibilidade de você externar isso ou vamos dizer, de exportar isso, né? Ou melhor dizendo, de fazer uma validade externa, né? Porque, por outro lado, são especialistas que trazem uma carga de conhecimento muito grande, né? Então, nesse aspecto, ele é relevante, né? É legal. E essa era a dificuldade de encontrar um público grande que realmente fosse especialista. E detalhe que, para a resposta, geralmente eu ia pessoalmente, eu conversava, né, mesmo que virtualmente, diretamente com o entrevistado, para que ele entendesse bem o questionário, avaliasse essa questão dos pesos, para que realmente a resposta fosse correta e não, né, não tivesse um critério de ser computado a resposta de um especialista válido. Comungo dessa ideia, porque muitas vezes falam, olha, você tem que evitar poder interferir na resposta. É melhor interferir para ele responder certo do que deixar a Deus dará e vir uma resposta que não valha nada, né? Então, eu comungo. Óbvio, você tem que ter a ética, e obviamente que temos, né? A ética de pesquisador de não evitar influenciar a resposta, mas de tentar deixar clara a pergunta, eu acho que é uma obrigação, né? Muito, muito Até interessante. porque esses termos de exploitation, exploration, não são conhecidos, então eu tinha mesmo que explicar o que significava para que a pessoa pudesse responder com mais clareza. Muito bom. O relógio nos cobra agora, infelizmente. Está muito interessante e eu já vi que a gente poderia estender essa discussão. Vamos voltar a ela no final, no tempo final, vamos ter oportunidade, inclusive, de pensar. Mas muito interessante, professora Eva, transmita nosso cumprimento aos demais autores também. Muito obrigado. Passamos agora ao segundo trabalho, Universidade Empreendedora e Indústria, um estudo de caso no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Professora Luciane, por gentileza, você quer fazer algum comentário inicial ou vamos para o vídeo? Não, tranquilo, professor, vamos para o vídeo. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gustavo Santana. Atualmente eu concluí um mestrado em Gestão Pública pelo Programa de Pós-Graduação em Gestão Pública da Universidade Federal de Pernambuco, sob a orientação do professor Fernando Gomes de Pávia Júnior. Estou vindo aqui hoje para fazer a apresentação de um artigo que trata sobre uma pesquisa que realizamos, cujo título do trabalho é Universidade Empreendedora e Indústria, um estudo de caso no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. Ressalto também que o trabalho teve a participação de outros 2 colegas, que é o Cris Berenguer e o Elias Ricardo de Oliveira. Bom, a pergunta que norteou o presente trabalho é a seguinte: como ocorrem as ações dos atores institucionais do Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco no âmbito das dimensões de universidade empreendedora? Bom, o trabalho ele gira em torno do construto da universidade empreendedora, né? O que nos faz perguntar qual seria o papel dessa universidade na sociedade do conhecimento, né? Nós sabemos que a universidade ela tem exercido um papel importante, né, no seu entorno, né, no âmbito regional, seja na formação
de diversos profissionais de diversas áreas de conhecimento, né, através do ensino, seja por meio da pesquisa, né, através de desenvolvimento de pesquisas que visam a trazer melhorias sociais, econômicas, ambientais, tecnológicas, né? Então, isso demonstra, né, essa importância da universidade nesse contexto, né, e de suas relações com outras instituições, com outras esferas, como o governo, como a indústria. Então, o trabalho ele trata basicamente sobre isso, né, e não, nós buscamos também avaliar e tentar extrair do trabalho quais seriam algumas barreiras que também dificultariam essas relações existentes entre a universidade e o seu entorno. Então, o trabalho também visa trazer melhorias, né, implementar ações, ideias, né, que façam com que os gestores, né, dessas instituições possam vir a implementar essas melhorias. Bom, no que se refere ao referencial teórico, é basicamente isso, né? O trabalho ele fala sobre a temática de empreendedorismo, de inovação, sobretudo do empreendedorismo e inovação dentro das universidades, né? Do construto da universidade empreendedora. Um conceito também que é bastante utilizado no trabalho é o da Alice Eclipse, né? Que é um modelo de inovação que trata especificamente dessas relações e interações existentes entre a universidade, o governo e a indústria. Nós verificamos aqui um trecho de Urbano e Guerreiro, onde ele diz que o empreendedorismo e a inovação no contexto da sociedade do conhecimento são vistos pelos líderes das organizações como estratégias de gestão capazes de potencializar a competitividade organizacional, funcionando como fatores determinantes para a geração de desenvolvimento econômico, social e regional. Nós temos aqui também outras conceituações de outros autores, mas em virtude do tempo eu não vou ler aqui. Bom, sobre o método, né? A metodologia adotada no trabalho é de uma abordagem qualitativa, né, que adotou como estratégia analítica o método do estudo de caso e como bloco de pesquisa, como unidade organizacional, o Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco. A técnica de análise de estudo foi a análise de conteúdo de Bardan, né? O corpus foi composto por fontes primárias e secundárias de dados. Basicamente, para as fontes primárias, elas foram oriundas de entrevistas, né, realizadas com os atores institucionais do Centro de Informática, atores que estavam distribuídos entre servidores, docentes, né, pessoal da área de staff e parceiros, né, alguns parceiros externos do Centro de Informática. No tratamento dos dados, né, foi elaborado um mapa de codificação, né, que foi adaptado, né, e baseado nas categorias estruturantes que compõem as dimensões de universidade empreendedora. Também foi utilizado como suporte, né, para análise desses dados o software Atlas TI. Bom, quanto aos resultados, esse quadro ele faz um recorte, né, faz uma ilustração de como foi feita, né, essas entrevistas, de como foi feita essa análise. Então, a gente vê aqui no quadro 1 as categorias que foram utilizadas, né, de dimensões de universidade empreendedora, que é mobilização de pesquisa, colaboração da indústria, informalidades, interação das indústrias e atividades empreendedoras. Nessa segunda coluna, a gente percebe que surgiram, né, subcategorias oriundas dessas primeiras categorias. No terceiro quadro, nós trazemos recortes, né, alguns exemplos de falas dos entrevistados. E na última coluna, nós temos a frequência, né, com que essas unidades de significado ocorreram, né, dentro do trabalho, dentro das entrevistas. Bom, ainda com relação aos resultados, né, eu dividi aqui com relação a cada dimensão e trouxe trechos, né, de alguns entrevistados, como por exemplo aqui em mobilização de pesquisa, onde um dos entrevistados falou que as disciplinas em particular, muitas delas usam metodologias ativas e colocam o aluno no centro do aprendizado e estimulam que eles criem coisas novas. Então isso é o primeiro passo para despertar o perfil empreendedor dos alunos.
Devido ao tempo, pessoal, eu vou adiantar um pouco aqui, mas basicamente os resultados é isso. Assim, eu dividi por categorias e trouxe trechos, né, de cada um desses entrevistados. Bom, conclusão, né? O que a gente percebeu, né, como conclusão, é que práticas colaborativas entre academia, mercado e governo mostram-se necessárias para originar iniciativas de inovação tecnológica apropriadas ao mercado. A gente identificou também que no Centro de Informática, os atores institucionais do SIM, eles atuam de forma colaborativa integrada e que há um senso de coletividade, né, dentro da instituição. Percebe-se também que a expertise de alguns professores por meio de articulações informais também favorece algumas parcerias. E com relação a barreiras, nós percebemos que existe alguma falta de investimento, uma necessidade, há também amarras burocráticas, demora na execução de alguns processos. Então, a gente visualiza que há uma necessidade de aperfeiçoamento dessas relações, sobretudo que gerem uma melhor conexão empreendedora e que haja mais, que além de espaços colaborativos, também hajam mais conexões empreendedoras entre esses atores, né, e que a academia fale a mesma língua do mercado. Obrigado, pessoal. Muito bem. Nós agradecemos, então, ao autor, Gustavo, que está conosco. Obrigado pelo trabalho, pelo compartilhar, pela explicação. E eu passo a palavra para a professora Lucineide, como debatedora, para conduzir o debate. Nós temos 10 minutos para isso. Obrigada, professor. Parabéns pelo trabalho, Gustavo. Objeto dos seus estudos, né, dos últimos anos. O tema da sua questão, o tema do seu trabalho é bem interessante, é uma discussão assim bem antiga, né, sobre essa interação necessária entre o mercado, o governo e também as universidades. Eu queria fazer uma pergunta como pontapé inicial aqui da nossa discussão, né, partindo da sua conclusão e finalizando com o início do seu trabalho. Você comentou que seria necessário, né, a criação de espaços colaborativos justamente para auxiliar essa integração entre esses três entes, tanto o mercado como as universidades, como o governo, principalmente em torno da questão de inovação tecnológica. E como você fez questionamento a 5 profissionais que trabalham, e eles, as respostas foram intercaladas, como mostra bem o seu quadro número 1, eu queria entender como que você vê a questão de empreendedorismo e inovação, sabendo que são 2 ideias, tanto empreendedorismo como inovação, que eles ficam muito na parte do campo de valores, de regras estabelecidas por gestores, por pessoas que tomam decisões, por pessoas que pensam de formas diferentes, atuam de formas distintas. Sabemos que o mercado enxerga o empreendedorismo de uma forma diferenciada como a academia enxerga, e que a questão da inovação dentro da universidade também, muitas vezes, dependendo do campo universitário, eu não sei como que é na Universidade de Pernambuco, mas assim, nós sabemos muito que essa questão de inovação em algumas universidades trabalha muito no campo da teoria e o mercado trabalha muito no campo da prática. Como que você vê uma possível relação, sabendo que existem esses conflitos entre esses 3 entes? Pode ficar à vontade, Gustavo. Olá, boa tarde, pessoal. Boa Obrigado tarde. pela oportunidade, né? A professora Lucineide, pela contribuição, excelente pergunta. Bom, é justamente a teoria que eu explorei no trabalho, que é a da Alice Eclipse, né, que fala das relações da universidade, do mercado e do governo, e dessa questão do empreendedorismo e da inovação. A gente percebe que essa tríade, né, entre essas esferas, em determinados momentos, né, da sociedade, sempre foram vistas como fatores cruciais para o desenvolvimento.
No entanto, em determinado momento, talvez o governo fosse o protagonista, né? Em outro determinado momento, tem até uma teoria de um estudo argentino, se não me engano, que fala do triângulo de Sábato, que fala dessas três esferas, né? Governo, indústria e universidade. No entanto, em um momento, a indústria estava como um motor dessa tríade. Em outro momento, o governo. No entanto, concepções mais atuais, sobretudo visto pelo teórico Edkovitz, né, que talvez a universidade que deva agora exercer esse protagonismo, né, o seu setor que gera o conhecimento, né, e nessa tríade, nessas relações da hélice tríplice, a gente percebe que em determinado momento essas esferas elas se sobrepõem e oriundam outras, e surgem outras esferas que a gente chama de organizações híbridas, como é o caso de incubadoras, parques tecnológicos, né, que se derivam, né, dessas relações. E a ideia desses ambientes colaborativos é justamente isso, né, que dessas relações possam surgir inovações, né, que venham a trazer soluções, né, para a sociedade. Então, não sei se vocês compreenderam, mas assim, é basicamente isso, né, da questão da colaboração, né, um conjunto da interação desses atores, né, que enriquece, né, no caso, essa relação. Interessante, Gustavo, você comentar isso, porque hoje nós vemos muito investimento das empresas privadas em incubadoras, como você bem comentou, bancos, grandes bancos, instituições nacionais e internacionais que investem nessa aplicação da teoria, a teoria estudada nas grandes universidades e as suas práticas na faculdade, nas nossas faculdades. Mas nós vemos pouca figura, talvez assim, o mínimo da figura do governo, e é bom, interessante você ressaltar essa questão. Talvez essa parcela de participação do governo, se fosse um pouquinho mais acentuada, hoje nós estaríamos mais, talvez, né, eu penso assim, um pouquinho mais evoluídos em algumas questões. Isso a gente percebe na teoria estudada, a participação do governo, muitas vezes com políticas de governo e não de Estado. Né? A gente percebe isso. Verdade. Então, talvez houvesse uma necessidade de mais políticas, né, de Estado mesmo, né, para fortalecer essa relação da academia, né, com a indústria. Né? Há cases, né, como o caso do MIT, né, de todo o complexo de parques tecnológicos ali, né, de que surge a questão do desenvolvimento lá, né, dos Estados Unidos, né, do Vale do Silício. E outra coisa importante também que você falou é a questão do tempo. Realmente o tempo da academia é diferente do tempo do mercado. Né? Então, foi justamente isso que a gente viu também no resultado do trabalho, né, que talvez a gente enxerga, né, a importância dessa relação, no entanto, percebe que ainda há a evoluir nessa questão da comunicação entre esses atores, né, da conexão, que eu chamei de uma maior conexão empreendedora. Perfeito, Gustavo, muito obrigada. Foi um trabalho do seu mestrado, é isso? Se eu não isso, e você, um artigo que emergiu da minha pesquisa de mestrado. A continuação desse projeto, seu doutorado, seria, ou você não pensou algo a respeito ainda? Assim, como foi recente a conclusão do mestrado, eu resolvi tirar um tempo, eu diria sabático, né, para descansar um pouco, mas já estou em conversa com o meu orientador, a gente dar caminhamento aos estudos. Perfeito, muito obrigada por seus esclarecimentos, Gustavo. Sucesso na sua pesquisa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Temos mais uns 3 minutos, 4 minutos. Dá tempo de mais uma pergunta. Ok? Então, vamos para a próxima apresentação. Gustavo, muito obrigado, muito interessante. Eu fiquei pensando quando você falou no tempo. São tempos diferentes mesmo. Exatamente. Isso é algo a pesquisar, para equalizar, a buscar maneiras de equalizar os tempos
da academia e o tempo das empresas, para que se encontrem em algum momento em que aquilo possa responder a ambos os anseios, né? Vontade não falta, falta às vezes é comunicação, como em todo lugar. Bom, vamos então, muito obrigado de novo, vamos para o nosso terceiro trabalho, que é gestão da qualidade para melhoria contínua. Eu acabei invertendo a ordem aqui, mas estamos bem. Então, Matheus está conosco. Não mais, professor. Ui, Matheus não Não está aqui. mais. Ele entrou, ele ficou menos de 1 minuto e saiu da sala. Nós não temos nenhum representante do terceiro trabalho, professor. De qualquer forma, professora, fazemos a apresentação do vídeo. Eu não sei como está procedendo nesse caso. Nesse caso, a gente costuma não apresentar, a não ser Ok. que entre no consenso que o grupo queira discutir as ideias, mas se a apresentação dos autores fica a cargo Fica da sua prejudicado. escolha, professor. Não, O fica senhor escolhe. prejudicado, eu sigo o que tem sido feito como norma. Professor Fábio, alguma recomendação? Então, vamos aproveitar. Então, agora temos um tempo ainda, um tempo largo, teríamos 18 minutos para apresentação e discussão. Nós podemos retomar algum ponto dos trabalhos e aprofundar um pouco a discussão nos trabalhos apresentados. Ou, inclusive, abrir espaço para que os autores possam complementar, falando de perspectivas dos seus trabalhos, de oportunidades de aprofundamento de pesquisa. Temos esse tempo disponível. Professora então, Luci, por favor. Então, eu quero continuar a conversa aqui com o professor Gustavo, e depois eu tenho uma pergunta à professora Eva. Professor Gustavo, é muito interessante você ter usado o termo de amarras burocráticas. Quando você fez uso desse termo aqui nas considerações finais, foi de uma forma genérica ou foi para traduzir alguma situação específica nesse contexto que você nos apresentou no seu trabalho? Isso, professora Lucineide. Nas próprias entrevistas, né, em uma das perguntas que tratava sobre essa questão das barreiras, aí alguns dos entrevistados falaram, né, o termo, né, amarras burocráticas, dificuldade de operacionalizar alguns projetos, o tempo, né, para a realização das parcerias, e que, às vezes, por questões burocráticas, há projetos que ainda não saíram do papel, né, então algumas empresas acabam desistindo, né, então, assim, foi um termo que apareceu na literatura também. Assim, a gente já imaginava que ia aparecer e confirmou isso nas entrevistas. Perfeito, perfeito. Eu achei bem oportuno e achei que talvez você tivesse feito uma relação direta com a demora, né, naquela parte de execução de processos internos, mas realmente na parte das entrevistas, principalmente quando você une as informações, faz aquela parte de frequência que ocorreram dentro das entrevistas, aquela coluna de ocorrência, deixa claro mesmo esse processo, entre aspas, né, que a gente sempre fala burocrático, para fazer referência aos trabalhos mais demorados quando vem da parte do governo. Muito obrigada. Aí eu queria complementar só um pouco, falando até especificamente sobre o Centro de Informática, né, da Universidade Federal de Pernambuco, que é visto na região como um centro de excelência, né, em tecnologia, né, em pesquisa. Então, o que a gente percebeu também que, até como uma forma de driblar essas questões de burocráticas, às vezes a expertise do próprio pesquisador conseguiu antecipar algumas ações e conseguir implementar projetos, bons projetos, né? Um dos entrevistados, ele é sócio de uma startup, e ele era aluno do mestrado, da pós-graduação lá no Centro de Informática, e ele tinha uma ideia, que foi de uma disciplina chamada Projetão, e só que ele faltava recurso, né, para investir. E o próprio orientador dele, tem até um trecho que eu coloquei na entrevista, que fala que o próprio orientador colocou o dinheiro do bolso, pegou o cartão de crédito, passou, acreditou na ideia. Hoje essa empresa, ela
fatura alguns milhões, né? E eu entrevistei um desses sócios, e aí a gente vê a questão dessa relação informal, né, da expertise do pesquisador, que ele foi lá, olhou, acreditou. Talvez se fosse deixar que as coisas ocorressem da forma mais institucional, talvez não viesse a dar certo. Com certeza, que interessante, né? Um caso bem interessante. Eu ouço muitos casos aqui de algumas universidades aqui em São Paulo, onde eu atuo profissionalmente, onde eu moro, de alguns, principalmente universidades estaduais e federais, onde alguns professores, eles custeiam parte dos estudos de alguns alunos, pagando inclusive viagens para que os alunos possam apresentar os seus trabalhos fora do país. Mas caso como este foi a primeira vez que eu tive acesso. Bem interessante. Talvez o professor Fábio já tenha vivenciado alguma situação parecida pela experiência dele. Ah, bom. É verdade. Essa ideia da colaboração é fantástica, né? Eu tive um professor que ele fazia muito disso. Ele não tirava do bolso, que acho que não era muito, porque eram vários alunos, mas ele fazia o contato com a comunidade, né? Então, ele tinha um muito bom relacionamento com executivos, com até investidores, e ele meio que fazia essa conexão, né? De trazer alguém que pudesse ser um sponsor de um projeto, ou pedia para receber, que tivesse o diretor daquela empresa pudesse receber esse aluno para tentar fazer alguma implementação, né? Então, muito legal. Acho que nós temos aqui, mal comparando, o CIETEC, né? Que hoje está muito em moda e com razão as startups, mas a gente trabalhava há algumas décadas, pelo menos 40 anos, não, tem um pouco menos. Eu conheço há mais de 25, e eles sempre trabalharam em inovação e empreendedorismo. E é uma forma que a universidade tem de dar o quê? Dar um teto, dar um telefone e uma marca, né? Você imagina um possível cliente ligando aqui à Universidade de São Paulo, né? Quero falar com a empresa YZ. Tá, só um minutinho. Então, isso tudo ajudava, né? Tá dentro do campus e ter uma estrutura mínima, né? Telefone, água, luz, espaço, né? É fantástico. Fora os editais de fomento em dinheiro. Também isso é uma experiência muito bonita do CIETEC, né? Não é individual, é um pouco institucional, mas ela tentava ser o máximo possível, eu diria, inclusiva, né? Com funcionários, alunos e a comunidade, né? Olha que exemplo bom, né? Excelente. Vocês gostariam de fazer mais alguma pergunta para o professor Gustavo? Porque eu tenho uma pergunta para a professora Eva. Não, um comentário, na verdade. Por favor, fique à vontade, professor Marcelo. Não, estou tranquilo. Deixo a palavra aberta para a professora Eva, caso ela queira complementar alguma coisa, pensamentos de próximas pesquisas em decorrência da atual. Professora Eva, a gente terminou a discussão a respeito do seu trabalho falando sobre os temas serem pouco conhecidos, né? Principalmente para quem não é da área. Como eu comentei, eu sou da área de finanças, eu sou contadora, sou da área de finanças. Então, o máximo que eu fico é ali na área de riscos, e olha lá, eu ainda passo longe, eu fico muito mais na parte de contabilidade do que na parte de finanças. E os temas apresentados por você, né, são temas, é a primeira vez que eu tenho acesso a esses assuntos, a esses temas. Comenta um pouco para nós como foi o seu contato com esses temas e o que te incentivou a relacionar os temas com a transformação digital dentro da área que você atua. Professora Lucineide, esses termos também foram novos para mim. Eu os conheci através do meu orientador, que é também um dos autores do artigo, o professor Daniel Jardim Pardini. Eu sou da área de informática, de sistemas. Então, eu trabalhava com a implantação do sistema de prontuário eletrônico lá na secretaria, e com essa dificuldade, né, da implantação, dos problemas que aconteciam, eu disse a ele que o meu interesse era
montar uma estratégia, fazer um modelo de um processo de implantação de sistema de prontuário eletrônico que fosse eficiente. E aí, durante a minha fala, ele disse assim, olha, Eva, eu pesquiso sobre exploration e ambidestria, e eu entendi que a sua pesquisa pode estar de acordo com isso. E aí eu fui pesquisar sobre isso. E aí, exploration e ambidestria está muito ligado ao conhecimento. Quando ele se relaciona à parte de tecnologia, geralmente ele fala sobre o tipo da transformação, se ela uma coisa construtiva, né? Ou se ela é radical. Então, meio que a gente tentou ampliar esses estudos mesmo, trazendo esses termos, né, para o processo de implantação ou de transformação digital, tentando encontrar o que seria de aproveitar de conhecimento ou de recursos internos, o que seria de buscar fora e o que seria fazer o equilíbrio entre essas duas abordagens. Então, para mim também foram termos novos, e eu acredito que as pessoas que eu entrevistei também tiveram essa dificuldade, tanto que o meu questionário eu fiz questão de explicar esses termos primeiro, e todas as vezes que eu ia entrevistá-los, eu explicava novamente, falava, e não coloquei, por exemplo, lá no questionário, não tinha só assim, qual é a melhor alternativa? Exploration, ambidestria, mas eu dizia quais as alternativas de exploitation. Então, okay. Na parte de requisitos, né? Então, você aproveitar o conhecimento do seu servidor público ou você buscar uma ajuda de uma empresa terceirizada, na parte de tecnologia, você aproveitar o seu parque tecnológico, você ignorá-lo e trazer ferramentas novas do mercado, ou você fazer, olha, entender o que eu já tenho e buscar o que é novo, mas integrando com o que eu já tenho. Então, em todas essas alternativas, a gente deixava bem explicado o que seria uma opção de exploitation, uma opção de exploration ou de ambidestria. Perfeito. Acho que o professor Marcelo quer fazer uma pergunta. É mais uma curiosidade, mas conecta também. Eu li a primeira frase aqui, em contextos de crise. E o professor Fábio, os colegas que estão aqui, sabem, né, nós pesquisamos gestão de riscos, eu particularmente também gosto de gestão de crises, nós estamos pesquisando, e você falou as palavras que nos chamam a atenção, gestão do conhecimento, nós trabalhamos com conhecimento disperso também, passa por exploitation, por exploration, e em várias abordagens eles são úteis. Eu queria lhe perguntar, mais a título de curiosidade, porque você entrou já com essa frase, em especial em contextos de crise. Professor Marcelo, a gente colocou esse contexto de crise até para dizer que a transformação digital ela se encaixa nesse contexto. Porque quando a gente passa por um processo de transformação digital, são muitos requisitos, muitas escolhas, muitas decisões, e a gente está vivendo ali um momento de crise, né, na instituição, em que investimentos precisam ser feitos e a gente precisa entender, porque na maioria das vezes, principalmente quando se trata de tecnologia, pensa-se que é um gasto, né, e são gastos, são custos altos. Então, o que isso vai trazer de contrapartida, né, para a instituição que vai compensar. E até no processo de implantação de um sistema, é complicado até com os próprios profissionais, você ajustar o processo de trabalho é um momento de crise também, né? Porque a pessoa vai passar a produzir de uma forma diferente. No primeiro momento, isso é um aumento de trabalho, ele tem que aprender coisas novas e aumenta aquele trabalho. Então, é um processo difícil. Um dos problemas encontrados na implantação de sistemas justamente é esse. Então, a gente entendeu que o processo de transformação digital é, inclusive, um momento de crise para uma instituição. Interessante, muito interessante a abordagem. Como nós saímos do período do Covid, então foi uma crise dentro da crise. Exatamente. Os desafios em simultâneo. E nós passamos por isso na Secretaria de Saúde de Contagem. Nós começamos a implantação do sistema e entrou a Covid, né? A pandemia. Então, a empresa, por exemplo, que implantava o sistema, não podia ir às unidades de saúde implantar, porque estava com restrição.
Então, nós ficamos, né, um ano, pelo menos, com o processo todo paralisado por esse dificultador do acesso às instituições, às unidades de saúde. Um processo de digitalização num momento de crise pandêmica em que a empresa não podia ir, mas vocês estavam no pico de atividade, na linha de frente. Exatamente. Exatamente. Todos parando e a gente não podia, e a gente com o processo no meio, então algumas unidades com prontuário eletrônico, algumas sem prontuário eletrônico, e a gente tendo que lidar com essas informações todas. O processo, por exemplo, da Covid, não existia sistema que pudesse também controlar esses casos, então nós tivemos, a princípio, que fazer coisas de formulários para poder controlar isso, para depois digitalizar. Então, foi bem complexo, assim. Foi realmente um momento de crise. Muito interessante mesmo. Temos tempo. Alguma pergunta a mais que os colegas professores queiram aprofundar nos dois trabalhos? Muito bem. Não havendo, infelizmente, nós temos aí um tempo que vai ficar disponível, porque não temos a terceira apresentação. É uma pena, porque gostaríamos de ver, mas deixamos para uma próxima oportunidade. Acontece. Lucileide, você quer falar? Desculpa. Por favor, professor Fábio. Não, eu só queria comentar e a felicidade de ver trabalhos aplicados, né? São artigos aplicados, com uma estrutura conceitual robusta, né? Com método, né? Quer dizer, isso vai até de encontro, às vezes, algumas falas, né? Que tentam separar, né? O que é mais acadêmico, o que é, vamos dizer, mais profissional, né? Óbvio que são entregas diferentes, são visões diferentes, mas nada impede que a gente estejamos juntos com a teoria, né? Então, sei lá, o trabalho acadêmico vai entregar algo, uma reflexão da teoria, alguma mudança. Nós vamos entregar algo que tenha um impacto na sociedade, mas acho que em todo momento isso pode estar casado de uma forma dual, né? A teoria e a prática podem andar juntas, ou entregando uma mudança na realidade, ou entregando uma reflexão para generalização e aí sim tornar uma teoria, né? Mas acho que isso é legal. Parabéns aí. Palavras finais são suas, professora Lucineide. É um nome complicado mesmo, professor. Eu quero agradecer a todos. Obrigada, professor. Eu quero agradecer a presença de todos, dizer que é um prazer rever o professor Fábio, que há um ano atrás eu também trabalhei, fiquei numa sessão com ele, agradecer a presença do André e do Lucas, desejar muito sucesso às pesquisas, aos pesquisadores, professores, futuros, né, doutores, pós-doutores desse país, né, para a Eva e para o Gustavo. Agradecer ao professor Marcelo por toda a sua atenção e ao CEMEAD por mais uma oportunidade. É claro, como vocês devem ter percebido no chat, tem a avaliação do evento com o objetivo de torná-lo cada vez melhor. Sempre esse objetivo. Então, já é o meu quinto CEMEAD que eu participo, embora seja contadora, eu sempre gostei muito deste evento. Eu gosto muito da forma como ele é administrado. Então, é um prazer participar desse evento, dessa sessão, e também nós temos o nosso network após às 6 da tarde. Então, pode ser que tenha alguém lá esta hora, né? A gente entra naquela sala de network, troca informações, troca e-mails, telefones, faz contatos com outros pesquisadores. Eu incentivo a todos que participem. Muito obrigada, professor Marcelo, professor Fábio e todos que estão presentes. A todos que estão, muito obrigado. Professora Lucineide, tivemos um contato breve, mas muito interessante. Agradeço a gentileza, a simpatia de todos os contatos prévios. Professor Fábio, um abraço e a gratidão de sempre, aos colegas Lucas, Andrei, e aos nossos autores, professora Eva, professor Gustavo, obrigado pelo trabalho com que nos brindaram. Um abraço a todos. Um abraço, obrigado a todos. Um abraço. Boa sorte, um abraço. Obrigada a todos. Obrigado. Tchau, tchau.
O senhor está Parabéns aí onde? pela condução, Marcelo. Parabéns. Obrigado, professor. Tchau, tchau. Parabéns, Tchau. professora Lucine. Tchau. Eu que agradeço a oportunidade mais É. uma vez, professor. Tchau, professor Eva. Até. Professor Marcelo, nos vemos em breve, né? Tchau. Com certeza. Até logo, Eva.